Então vamos lá. Pessoal, contente de estar aqui com vocês hoje. Nós estamos aqui com a Abragipe Talks, participando vocês de um momento importante que está ocorrendo agora no mercado brasileiro, apesar de não ser novidade, mas a forma como isso vai ser institucionalizado, ou já está sendo, a partir do dia 26 de maio, exige da associação, da Abragipe, providências no sentido de apoiar a rede no que diz respeito à implantação da NR1. Cada concessionário, cada grupo econômico, dos 92 associados, eles todos terão, de alguma forma, ou já estão implementando. E a ideia da Abragipe agora era trazer para vocês, de alguma forma, um contexto que seja relevante, que seja importante e que seja útil para o seu dia a dia. Eu estou aqui falando com os 92 associados da rede RAM e da rede JIP, né? E trouxe aqui para conversar com a gente uma pessoa que já é conhecida da FenaBrave, é assessor jurídico da FenaBrave, nosso assessor, Dr. Sérgio Schwartzman, que tem especialidade no tema de advocacia trabalhista, né? E que está trazendo a experiência dele de campo junto aos 5 no Brasil todo e junto às redes e concessionários de diversas marcas. Eu tenho algumas perguntas que eu recebi de alguns concessionários, tem algumas que o próprio Dr. Sérgio já trouxe também, que já nesse andar dessa peregrinação ao longo do país, também ele está trazendo, e eu acho que vai ser importante dividir esse tempo com vocês. A ideia é ser uma conversa, né? E nós estamos abertos obviamente, a receber perguntas de vocês. Vai estar no link abaixo aqui do vídeo, que é abragipe.org.br. Vocês podem encaminhar as perguntas, que depois a gente divide e compartilha com o Sérgio, para a gente poder ir adiante nessa peregrinação pela lei e evitar, num momento difícil hoje de mercado, de várias transformações, evitar maiores sustos, né, de adaptação das pessoas à legislação e, ao mesmo tempo, aos tempos modernos, novos tempos modernos que a gente vem vivendo hoje, né, em que a ansiedade está a todo vapor. Por falar em ansiedade, trouxe até alguns números aqui, né, Sérgio, em que, só para vocês terem uma ideia, a gente até contestou um pouco esse número, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já declara que 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum transtorno mental. E essa questão, ela está agregada a vários processos, né? A gente fala em 1 bilhão, porém a gente daquelas que são declaradas e são detectadas. Só que tem aquelas, a doença mental ou as sensações psicossomáticas das pessoas, psicossociais, elas às vezes não se manifestam de uma forma clara e também não são detectadas de uma forma clara. Pode estar acontecendo do teu lado com um colega seu e você acha que aquilo é cacuete da pessoa, que é assim mesmo, e não necessariamente é. Ele pode estar passando por algum problema que você precisa olhar antes. E o que a NR1 traz é justamente a responsabilidade das empresas em cuidar das pessoas no sentido emocional e psicossocial, né? Um outro ponto, acho que é importante, que eu também uso isso bastante, né, em aulas de viabilidade para concessionários, né, é que 41% das pessoas que normalmente trabalham nos grupos se sentem esgotadas. E você também tem um percentual em que 23% apresentam o presenteísmo. O que é o presenteísmo? É aquela pessoa que está, mas não está presente. Ela está sentada do teu lado, está fazendo as coisas, mas a cabeça dela não está presente no trabalho. Aí ela falha, ela erra, ela perde a paciência. Então, como é que a gente trata isso? A gente tem dois aspectos a tratar aqui. Um aspecto que é o técnico legal e tem um aspecto psicossomático, né? E como é que eu organizo a minha estrutura para viver com isso? Nós vamos discorrer mais isso adiante. Tem uma pesquisa interessante, bem
documentada, feita pela própria Stellantis, que verifica o turnover da rede e o nível de retenção em que a rede tem operado hoje nos seus quadros. Nós vamos entrar nisso um pouco mais adiante, quando a gente for discorrendo. Mas eu queria agora deixar a palavra com o doutor Sérgio. Posso chamar de Sérgio, né? Deve, melhor assim. Melhor? Tá Muito bom. melhor. Ok. E a gente continua. E Obrigado, Felipe. Eu queria agradecer pela oportunidade. É sempre um prazer atender vocês. E é importante a gente trazer para o mundo, e especificamente aqui para a rede de vocês, as questões ligadas aqui aos riscos psicossociais, e não apenas pela legislação. A gente fala, né, a NR1 vai entrar em vigor, ou entrou em vigor dia 26. Na verdade, tem uma questão. A NR1 já está aí há muitos anos. O que está mudando para a NR1 é a questão da inclusão dos riscos psicossociais nos programas de gerenciamento de riscos das empresas. Mas muito mais do que isso, e cumprir a legislação é indispensável, mas muito mais do que isso, é importante você não só cuidar da NR1 e alterar os seus programas, e fazer o PGR, e cuidar do GRO para incluir os riscos psicossociais nas suas avaliações. A questão muito mais relevante é cuidar do seu negócio, cuidar da sua empresa, cuidando das suas pessoas, para que esses riscos não ocorram. E eu vou pegar um gancho no que você falou do presenteísmo, que é uma questão super relevante. Ah, ele está, mas não está. E é verdade, ele está lá, mas não está lá. E aí você usou a expressão, às vezes ele não está prestando atenção no que ele está fazendo. E esse não prestar atenção no que ele está fazendo pode causar uma porção de problemas. Se for uma pessoa do departamento pessoal, ela pode errar a conta das horas extras. É ruim, você vai pagar de novo, ou vai pagar a mais, ou vai pagar a menos e vai ser processado, é ruim. Mas você imagina lá na sua oficina o seu mecânico, tá lá, mas não tá lá, ele tá cuidando do chicote elétrico do veículo, pensando no que ele está acontecendo lá fora. E aí ele põe o dedo lá e toma um choque, acidente do trabalho com todas as consequências. Então, cuidar da saúde mental é também cuidar do seu próprio negócio. Isso. Ele vai fluir melhor, ele vai ter menos acidentes, as pessoas têm que ser cuidadas, porque são elas que tocam o seu negócio. Ainda, nós estamos falando de inteligência artificial, de internet, mas ainda, especificamente nesse mercado, as pessoas são extremamente relevantes. E se elas são relevantes, nós temos que cuidar delas. Por elas, por nós e pelo nosso negócio. Então vamos desenvolver aqui, bater um papo sobre o tema e, de novo, obrigado pela oportunidade e pelo convite. É sempre um prazer. Eu que agradeço o seu tempo. Inclusive, quando você fala na parte do chicote elétrico hoje, com esse percentual de carros elétricos que vem inundando o mercado e que a tecnologia, inclusive, agora há pouco, foi apresentado o plano de 5 anos do Grupo Stellantis, e a eletrificação, uma realidade, ela começa a partir do ano que vem já a todo vapor. Ou seja, imagina a ansiedade das pessoas que estão trabalhando, tendo que lidar com essa nova tecnologia, e das outras que lidavam com a tecnologia antiga. Você começa a ter um conflito dentro da operação, de que eu vou perdurar e você está fora. E como é que eu vou gerenciar isso? Porque ninguém está fora, porque você tem um parque circulante a combustão, que você tem que dar manutenção, você tem que continuar dando garantia e continuar vendendo peça e vendendo serviço. Então, como é que eu vou lidar com essa transição das pessoas dentro desse arcabouço, vamos dizer assim, de mudanças de tecnologia e de aptidões, né? Então, esse é um tema que, assim, a gente está falando da NR1, mas ela é só um pano de fundo. Um pano de fundo, é uma lei para tomar conta de determinados distúrbios que venham a ocorrer, mas nós temos um cenário bem complexo. Então, para mim a NR1 ela veio para dar um norte. E tem uma coisa importante que as pessoas falam, a NR1 vai tratar dos riscos psicossociais a partir de maio de 2026, que era para ter sido em maio de 2025 e foi adiado. Isso é uma compreensão, com todo respeito àqueles que pensam diferente, que eu sinto que é equivocada. Porque a NR1 veio trazer a necessidade de inclusão dos riscos psicossociais nos programas de gerenciamento de risco da empresa. Mas a NR17 já tratava dos riscos psicossociais como doença profissional. E aí, então, ou seja, não é a NR1 que está trazendo isso. Ela está positivando uma situação que já existia.
positivando no sentido de incluir na norma, tá? Uhum. É isso que significa nos termos jurídicos positivar. Eu não gosto de usar a terminologia jurídica, até porque o público precisa compreender o que a gente está falando. Às vezes sai uma, mas a gente vai A corrigindo gente toma conta a gente disso. vai corrigindo no meio da coisa. Então, a questão da NR17 já trazia os riscos psicossociais e as doenças psicológicas como doenças do trabalho. Então, é importante cuidar disso. Verdade. E assim, aí você fala, o que são riscos psicossociais? E é difícil você conceituar, você deixar bem claro, mas existe um pequeno conceito que eu trouxe, que na verdade ele é pequeno, mas ele é super amplo, porque ele deixa bem aberto. Então são fatores, e como nós estamos falando de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, a definição vai partir disso. Mas os riscos psicossociais estão aí, tá? A gente vai falar disso ao longo. Tem caso. Mas os que são os riscos psicossociais? São fatores do ambiente de trabalho que podem afetar a saúde mental, emocional e social do trabalhador. Envolve desde sobrecarga, ritmo excessivo e pressão, desproporcional, até insegurança organizacional, conflitos interpessoais e assédios. Basicamente, eu não disse nada e disse tudo. Tudo pode ser um risco psicossocial. Você agora falou, estamos eletrificando, e aí os mecânicos, principalmente, que trabalham com isso, estão mais tranquilos porque eles acham. E os outros estão inseguros. Eu tenho que cuidar dessa insegurança dele. Eu vou perder meu emprego porque eu só sei mexendo com motor a combustão. Talvez eu tenho que mostrar para ele que ele não vai perder. E dois, talvez seja o caso de treiná-lo para dizer, não, então vamos modernizar. Vamos voltar para fazer vamos aprender a eletrificação. Senai, ou Vamos fazer a procurar. eletrificação. Eu sou um pouquinho velho lá, quando surgiu o carro a álcool, mais ou menos nos anos 80. Foi. Evidentemente, o mecânico sabia mexer no motor a combustão a gasolina. Eu não entendo a parte técnica, mas deve ter várias diferenças para mexer no carro a álcool. E eles foram aprender. O mercado muda. Então, a gente tem que cuidar dessa ansiedade, tem que cuidar de tudo que pode trazer risco para a cabeça do nosso empregado. E tem uma questão que eu sempre trago de importante, Felipe, me permita, antes da gente entrar mais nas perguntas e já bater um pouco de papo, porque muitas vezes esse risco psicossocial, ele existe e eu não detectei, e você também, eu vou usar de novo o seu exemplo, porque foi muito bom, o cara do lado tem uma doença e ele não sabe. Não é que eu não senti que ele está doente. Eu posso também não ter sentido que ele estava doente. Mas mais que isso, ele pode não saber que ele está doente. Sim. Ele está lá sentindo Sim. algumas coisas que ele acha estranho, mas ele não sabe que isso é decorrente de uma ansiedade, de uma depressão, de um burnout, de uma bipolaridade. Ele não sabe. E o risco que isso traz é o seguinte, até pouco tempo, e bem pouco tempo, a gente tinha uma posição da lei, que tem lá na lei da Previdência Social, dizendo assim, o empregado que fica afastado por acidente do trabalho ou doença profissional, depois que ele cessa o recebimento do auxílio previdenciário, ele tem 1 ano de estabilidade. Então eu tinha um marco temporal muito interessante. O acidente é fácil, né? O carro caiu de cima do macaco na perna dele, ele machucou o pé, ele sofreu um acidente, você detectou na hora que ele aconteceu. O acidente é muito fácil de perceber. A doença, nem sempre. Você não percebe a doença e muitas vezes você não percebe nem que a doença é decorrente do trabalho. Mas se a gente estiver falando de ansiedade, ela pode ser uma ansiedade decorrente do trabalho ou não. Mas, vamos lá, ele foi afastado, o INSS entendeu que era uma doença do trabalho. Então ele afastava, pagava o auxílio previdenciário, muito bem, passou 1 ano da alta dele, ele tinha estabilidade, passou esse 1 ano, não tem mais. Mas tem uma situação agora que o TST fixou, o TST criou uma situação nova que chama as teses vinculantes, não é aula de direito, eu não quero falar disso, mas ela é importante. O que ela diz? Uma posição do TST que foi fixada e que agora, então, todos os juízes têm que seguir. Não tem mais margem para interpretação. E essa tese vinculante fala assim, olha, a tese 125. Eu estou lendo porque, né? Depois eu explico. Para fins de garantia provisória no emprego, previsto no artigo 118 da Lei 8213 de 91, não é necessário o afastamento por período superior a 15 dias ou a percepção do auxílio-doença acidentário, desde que reconhecido, após a cessação do contrato, o nexo causal ou concausal entre a doença ocupacional e as atividades desempenhadas no curso da relação de emprego. O que isso significa? Esse cara que estava do meu lado, nem ele sabia que ele estava doente. Aí eu mandei ele embora, ele passa um tempinho, ele vai ao médico, o médico fala, olha, você está com depressão, você está com síndrome de burnout. Passados 6 meses que ele saiu da empresa. Aí ele entra com uma ação e fala assim, olha, eu estou com burnout relacionado ao trabalho.
Então eu não podia ser dispensado, porque eu estava doente, então eu não estava apto. Eu não posso ser dispensado, eu tenho que ser reintegrado. Tenho que ser afastado pelo INSS, porque eu estou doente. É auxílio acidentário. Então eu vou ficar afastado esse tempo todo. E quando eu voltar, ainda tenho mais um ano de estabilidade. Olha o tamanho desse período. Nossa. E com um agravante agora. Já existe essa lógica desde muito tempo, mas agora começou, o INSS está entrando com ações de regresso contra as empresas. Daqueles benefícios que eles pagam, o auxílio-doença acidentário, ou seja, por um acidente do trabalho ou por uma doença profissional, eles estão entrando com ação de regresso. Ele fala assim, sua empresa, eu paguei aqui um ano de benefício previdenciário para esse empregado por sua culpa. Oi. Então, eu gastei com ele R$ 3.000 por mês durante 12 meses mais o 13º. O senhor está me devendo R$ 39.000 corrigido com juros e multa. Agora, saiu uma notícia que eu recebi pelo Instagram, de que foram 40 mil ações propostas nesse sentido. E a tendência é aumentar. Então, além de eu achar que você tem que cuidar do seu empregado porque ele é um parceiro, de alguma maneira, se não for por isso, cuida pelo seu próprio bolso. Porque a doença, se surgir e for relacionada ao trabalho, você tem todo o custo direto com o empregado e todos os custos indiretos. E aí ele vai pedir dano moral porque ele se sentiu ofendido e esse número pode ficar impraticável. Então é preciso tomar muito cuidado. Aí, no caso, esse gerenciamento, a GRO ou a PGR, são os instrumentos que são regulamentados para fazer esse controle? Isso. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos e o GRO é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Isso faz parte de documentos que a empresa precisa ter, apurando quais são as atividades que ela tem, as atribuições dessas atividades e os riscos que isso gera. Os riscos já existiam, por exemplo, você lá na sua oficina, você faz o PGR para entender se tem barulho, se tem temperatura excessiva, se tem contato com agente químico. Já se fazia isso. O ambiente. Isso. Como você gerencia o ambiente. Agora você tem que entender quais são os riscos psicossociais que podem decorrer, como eu disse, de pressão do trabalho, de demandas excessivas, incluir isto no seu programa e ter um plano de ação para, evitar que isso ocorra, e 2, o que fazer se ocorrer. Então essa parte mais técnica, que é o que a NR1 trouxe. E o teu técnico de segurança, o teu engenheiro do trabalho, ou quem quer que esteja ligado a isso, ele vai cuidar dessa parte técnica. E isso seria lindo, ou será lindo, para você dizer para o fiscal que pode vir lá e falar, você não fez a adequação. Não, eu fiz, está aqui a minha adequação, meu PGR está arrumado, o GRO está arrumado. Mas, se você não puser na prática a correção do seu rumo para que aquilo aconteça, não adianta cumprir a lei. Sabe aquela história, vou fazer para cumprir a lei? Então eu falo lá, eu vou lá e faço o meu PGR. Faz a documentação. Eu faço a documentação dizendo aqui, olha, não, o meu PGR diz que o máximo de ruído no meu ambiente de trabalho é 82 decibéis. Para 82 eu não preciso ter nada, tá tudo bem. Só que na prática não é 82, é 95. Você vai ter problema. É a mesma coisa na questão psicossocial. Aliás, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, que hoje é importante você olhar para a pessoa com problemas mentais ou psicossociais da mesma forma que você olha para uma pessoa com problemas físicos. E eu dou o seguinte exemplo. Eu contrato uma pessoa com deficiência auditiva. Eu sei que eu não vou botar essa pessoa para ser atendente de telemarketing no telefone. Ué, ela tem deficiência auditiva, ela não vai ouvir, eu não vou colocar ela lá. E eu sei, já olhando para ela, eu sei disso. Ou uma pessoa que não tem um dos braços, talvez eu não vá colocar para ser mecânico, porque possivelmente ela não vai conseguir mexer com... Eu tenho que olhar a pessoa com problema psicossocial da mesma forma. Então, uma pessoa com ansiedade, por exemplo, que é importante detectar, isso até quero falar um pouquinho, mas uma pessoa com ansiedade, eu não vou colocá-la para, por exemplo, ter que cumprir metas muito complicadas, porque ela vai ficar ansiosa. E ela ficando ansiosa, ela não só ela não vai cumprir a meta, como ela vai adoecer. Então é olhar para a pessoa com esse problema da mesma maneira. E aí você me pergunta, bom, mas como que eu vou saber? Isso. Né? Como que eu vou saber? E eu falo todas as vezes que falei disso, que uma das questões mais relevantes agora é que você tenha exames admissionais bem feitos. Mais completos. Eu fiz uma palestra sexta-feira, não é brincadeira. Deve ter gente da tua rede aqui que estava assistindo a palestra lá, pode depois
dizer se eu estou falando a verdade ou mentira do que eu disse. Tinha 50 pessoas no evento. Representavam 280 lojas, mas eram 50 pessoas. E eu perguntei, quem fez exame admissional, por favor, levante a mão. Como tinha, acho que 3 ou 4 titulares de empresa, os outros 47 levantaram a mão. E aí eu fiz a seguinte pergunta, e quem fez um exame admissional decente, que o médico te examinou, levante a mão. Quantos levantaram? Ninguém. Ninguém. Imagina. Ninguém. O significa o quê? Que 47 pessoas foram contratadas com um atestado dizendo apto. Você começou falando uma coisa de que 1 bilhão de pessoas têm transtornos mentais. Sim. Transtornos psicológicos. 1 em cada 8, tá? Essa é a estatística da OMS. OMS. Que a gente brincou, que a gente discorda, porque isso é o Sim. registrado, mas muito bem. Eu sou muito ruim de matemática. Mas se tinha, vamos arredondar para 48, lá nesse último exemplo. 48, a cada 8, então 6 tinham que ter problema psicossocial. Não é isso? Sim, 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Significa que no mínimo 6 ali foram tidos como aptos quando eles já tinham um problema pré-existente. O que acontece? Se amanhã essa pessoa for ao médico e detectar uma doença psicossocial, ele vai dizer, eu entrei e eu não tinha. Eu agora tenho, ela aconteceu nesse meio do caminho. Não necessariamente ela será ligada ao trabalho, mas há uma possibilidade. Afinal, eu não tinha antes e agora eu tenho. Ao passo que se eu faço um exame admissional correto, eu vou dizer, olha, o Philip vou te usar como exemplo, o Philip já é uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Isso não impede o Philip de trabalhar como executivo da associação ou, vamos pegar um exemplo, como analista de RH da empresa. Não o impede, mas ele já tem Porque essa tem doença. os outros valores que são Isso. também E esta entram na doença conta. não é incapacitante para aquela atribuição. Lógico. Mas amanhã ele fala, eu estou com ansiedade, eu vou dizer, pera, você já tinha. Aí os médicos que são capazes vão fazer uma avaliação, se isso aumentou, se isso não aumentou, se aumentou por causa do trabalho ou não. Agora, se você não tinha e passa a ter, você já começa com a possibilidade de ser uma doença do trabalho. Então, realizar os exames admissionais doravante, corretos, completos, com profissionais capacitados para detectar problemas mentais, como detectam problemas físicos, é importante. Você sabe, eu trabalhei 40 anos em indústria. Vamos dizer, dentro do mercado e indústria mesmo, 20 e tantos anos. E quando eu fiz o admissional, eu tive que passar por médicos. Isso na época foi na Mercedes-Benz, na época, em São Bernardo. Tive que passar por uma bateria médica. Mas eu não quero médica. te chamar de velho. Tá. Mas se você está falando que você trabalhou 40 anos lá, mais o tempo que você está aqui... Lá eu trabalhei 20, mas 40 de mercado. Ah, isso. Então, mas 40 anos atrás... Sim, isso. Há 40 anos fazia atrás... mais. Hoje, com esse volume, os médicos não querem fazer o exame. E isso a empresa acha que está lindo porque ela fez o cheque, está apto, fiz o exame admissional, está aqui. É a mesma coisa que você fazer alterar o seu PGR, mas não botar ele em prática. Olha. É a mesma lógica. Então, é importante uma mudança de paradigmas, uma mudança de culturas. De novo, nessa conversa que a gente estava tendo, a gente estava falando assim, é importante você convencer os gestores do negócio disso. E aí alguém falou assim, mas faz 40 anos que eu tenho esse negócio, há 40 anos é assim e funciona. Isso. Há 40 anos é assim e funcionava. A lei mudou, as pessoas mudaram, portanto, a concepção e a forma de gerir o seu negócio tem que mudar. Eu continuo sendo dono do meu negócio, eu continuo podendo dar ordem dos meus empregados, eu continuo podendo cobrar os meus empregados. O problema não é cobrar, é a forma como eu cobro. Sim. O problema não é o impor metas, são as metas que eu imponho. Então, é preciso ter uma mudança de comportamento. E eu trouxe aqui alguns exemplos, se você me permite, Sim. Do que podem, não do que causa, mas do que pode causar. Então, demandas excessivas, cargas de trabalho excessiva, complexidade mental ou pressão desproporcional ao resultado. Se você impõe uma demanda excessiva para o empregado, você fala assim, o cara tem 8 horas por dia de trabalho, e eu lá no RH eu quero que ele processe no mesmo dia a folha de pagamentos, cartões de ponto, a guia do INSS, o FGTS. O cara fala, cara, não dá, é desproporcional, eu não vou conseguir. Então, você tem que permitir que aquilo que você pede seja factível. E, evidentemente, não é uma situação pontual. Num determinado mês, a coisa está estourando, você precisar que uma pessoa extrapole, é uma coisa. Mas tornar isso rotina. Vai desencadear problemas. Falta de autonomia.
de controle de suas próprias decisões. Eu dou um exemplo que é muito comum. Eu sempre tento trazer para esses segmentos exemplos do segmento. Então você tem lá um preço de carro e você fala para o seu vendedor: olha, até 5% de desconto você pode dar. Eu sei que é loucura que você está comendo a sua margem quase inteira. Depois mas nós vamos falar sobre isso. Tá bom. Sobre margem. Opa, então tá bom. Mas vamos usar isso como exemplo. Independentemente de eu estar comendo muito ou não. Eu falo para o meu vendedor assim: você pode dar desconto até 5% no negócio. Aí o Sérgio chega lá para comprar um... Qual que é esse aqui? É um Rubicon. Eu chego lá para comprar esse carro, vou dar um preço barato. Isso aqui é brincadeira, não é esse preço. Não vão querer comprar esse preço na loja, que não é. Custa 100. Aí o vendedor fala: para você eu faço 97. 3% de desconto, não é isso? Sim. Volto a dizer que eu sou ruim de matemática, me corrija. 3%. Tá dentro daquela margem que eu dei pro cara de 5. Sim. Aí o cara vem e fala assim: você é louco, o Sérgio é milionário. Também não é verdade. O Sérgio é milionário. Para ele você não tinha que dar desconto. Mas peraí, você não me deu autonomia para dar 5? Se eu dei 3, eu estou na autonomia. Se você começa a me pegar no pé, o cara começa a falar: pô, eu já não sei mais o que fazer aqui dentro. Eu não sei mais, porque agora eu vou ter que investigar quem é o meu comprador para saber se ele é milionário, se ele é pobre, se ele é rico, né? Pois é. Esquece o COAF que a gente tem que entrar, né? Não Sim. vamos entrar nisso aqui. Esse é outro capítulo. É outro capítulo. Não, mas entendeu? Então, assim, o cara tinha uma autonomia. Ou você dá para o chefe de oficina gerir os seus empregados, com poder de cobrar o horário de trabalho. Aí ele chama a atenção de um mecânico que chegou 40 minutos, 1 hora atrasado. Ele chama a atenção. Aí esse mecânico vai lá e fala: pô, esse chefe... Vai lá para o gestor e fala assim: pô, esse chefe veio me advertir por escrito só porque eu cheguei 1 hora atrasado. E aí você vai cobrar do gestor, do chefe dele, porque advertiu. É o trabalho dele. Se você cobrar por ele, você o punir por estar fazendo o próprio trabalho, tirando a autonomia dele, é muito ruim. Sim. E aí você fala assim: então cancelei a advertência, tá aqui, rasguei. Não Aí, pode. Aí. Os relacionamentos interpessoais, esse é um dos pontos mais Sensíveis. relevantes. Como as pessoas se relacionam. Ninguém precisa ser amigo de ninguém, tá? Então, assim, não é obrigatório ser. Evidentemente, é melhor que os seus colaboradores, seus colegas, seus parceiros de trabalho sejam seus amigos. Mas ninguém precisa ser amigo de ninguém. Mas também não é porque eu não sou seu amigo que eu vou faltar com respeito. E não é porque eu sou seu amigo demais que eu também vou faltar com respeito. Às vezes, essa amizade muito próxima ultrapassa. Quer brincar com ele, brinca lá fora. Fora com um pouco mais de liberdade e proximidade. Lá dentro, relacionamentos urbanos, adequados, educados. É super importante. E esse relacionamento, ele vem de baixo para cima e de cima para baixo. E de lado a lado. Então, o chefe tem que respeitar o subordinado, mas o subordinado tem que respeitar o chefe. O colega tem que respeitar. E esse relacionamento passa por apelidos. E eu sempre conto essa piada, e não é piada, é verdade, que é o seguinte: eu sou péssimo de inventar história, mas eu sou muito bom de memória. Então eu lembro das coisas que me contam e uso. Os colegas chamavam um colega de 200. Você faz ideia do porquê que era 200? Como é que escreve 200 em algarismo romano? CC. CC. O que é CC? O colega fedia e os amigos deram apelido de 200 para ele. O apelido é genial. A criatividade é genial. Sim. Mas não é para usar. Não é para usar. Né? Porque, gente, ambiente de trabalho não é lugar de brincadeira. Lá fora, no bar, pode. Quer chamar o cara de 200 do bar, no happy hour fora da empresa? Aqui dentro, não. Aqui é um bullying, né? É como se fosse um bullying. Dentro da empresa. Então, Sim. O bullying ele existe em qualquer circunstância. Sim, seja no bar, seja dentro da empresa. Isso. Mas no bar não é problema do chefe, Não. é problema entre eles. Isso. E aqui dentro é problema do dono do negócio. Da organização. Então, um regulamento que você vai estabelecer, regulamento interno, código de conduta da empresa, para mim é junto com o exame admissional decente, são ferramentas indispensáveis. Quero só trazer mais 2 ou 3 exemplos. A falta de reconhecimento para o empregado, e a falta de reconhecimento não é só financeira, não. Você não precisa dar dinheiro para o empregado para dizer que você reconheceu o trabalho dele. Ouvir: puxa, muito bom, excelente. Um exemplo lá, da concessão. Ninguém consegue detectar um problema num veículo. O cara já levou em 2, 3 concessionárias, não consegue, a montadora não consegue. Aí o teu mecânico faz uma análise mais detalhada e detecta. Não precisa dar dinheiro para ele necessariamente.
Vai dizer, pô, cara, que trabalho bacana, vou mandar para a montadora para mostrar que você conseguiu detectar para ela poder passar para o resto da rede. É bacana, o cara precisa Uma disso. massagem no ego vai Faz bem. muito bem. É. Insegurança, medo de dispensa, instabilidade, aquilo que a gente já falou um pouquinho Sim, do. sim. E aqui, essa aqui é outra que eu brinco sempre, que as pessoas dão risada, que também todo mundo levanta a mão, né? Que é o equilíbrio entre vida e trabalho. E aquela mensagem de WhatsApp que todo mundo manda para o colaborador depois do horário de trabalho. Hum. Gente. E assim, o exemplo que eu dou é assim, ó. É só para eu não esquecer, mas amanhã a gente fala. Hum. Qualquer colaborador Essa aí de foi mediana comum. inteligência É. não vai dormir aquela noite. Não. Porque Ele vai ficar ele vai pensando ficar em como resolver desesperado. aquilo. Não, não é como resolver. É o que ele quer falar comigo. Gerou ansiedade. Gerou. E assim, e que eu brinco, que ninguém fala assim, ó, amanhã eu te chamo, a gente conversa, chega no dia seguinte e fala assim, ó, tô te promovendo, você vai ganhar 100 mil reais por mês. Não. Isso o cara fala na hora. Amanhã a gente conversa, normalmente é bucha. O cara vai passar a noite, e se não for na sexta-feira, desesperado. Então, não deixar que o cara tenha a vida dele. A hora que ele sai da empresa, ele tem que desconectar e viver a vida dele. Cuidar da família, ir pro bar, ir jogar bola, ir pro cinema, brincar com os filhos, sem pensar no trabalho. Isso é de extrema relevância. E tudo isso a empresa deve cuidar. Aí você pega um cara que já tem ansiedade, que não tem nada a ver com o trabalho dele. Mas ele recebe uma mensagem dessa, é um gatilho que ele vai ficar pior. E aí vira aquela concausa que eu falei lá Anterior da tese da 125. tese. Concausa, a doença é do trabalho, ele tem estabilidade, ele tem dano moral porque ele ficou doente por causa do trabalho e todas as consequências. Então, tem que ter essa liberdade. E Sérgio, quando você estabelece a questão do cargo de confiança, o titular estabelece que um determinado diretor ou um gerente, que é um cargo de confiança, vamos dizer assim, ele também está suscetível às mesmas regras? Ou isso tem um código de conduta à parte? Como é que isso é tratado? É uma dúvida. Muito boa pergunta. O código de conduta, eu entendo que tem que ser um só para todo mundo, contemplando as diversas hipóteses que existem. Então, o cara que tem um cargo de confiança e, portanto, uma remuneração diferenciada, ele tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Mas não é por isso que ele tem que trabalhar 30 dias ou 24 por 7. Ele também tem que ter o direito de descanso, ele também tem que ter o direito ao repouso. E assim, você concorda comigo que se eu mandei uma mensagem dizendo pro cara assim, amanhã a gente fala, significa que eu posso falar amanhã? Então fala amanhã, não precisa mandar hoje. Agora, situações importantes. Almoçávamos hoje, você é testemunha disso, e eu falei que estive na Paraíba. Sim. E o garçom era da cidade que eu estive. E lá teve Coincidência. Patos. E é fato. O que aconteceu? A gente estava indo lá e aí a pessoa me mostrou, nessa concessionária teve uma chuva absurda 2 meses atrás e arrebentou todos os vidros da concessionária lá em Patos. Evidentemente, o dono da concessionária que mora em João Pessoa a Patos são 300 e poucos quilômetros, dá 4, 5 horas de viagem. Ele não tinha condição de ir até Patos naquela hora resolver o problema. Isso foi no final de semana ou no final uma noite. Ele ligou para o gerente dele para resolver o problema. Absolutamente compreensível. Eu estou a 400 quilômetros, você é meu gerente. Aconteceu um fato absolutamente inusitado, eu posso chamar o gerente naquela hora. Aliás, mais do que posso, acho que devo. Vou chamar meu gerente para ir lá e resolver. O que eu faço, como é que ver os estragos, ver o que dá. Tá tudo certo. Não tem problema. Agora, fazer disso uma rotina, sem o caso excepcional, a força maior, o caso excepcional, tá errado. Não é porque ele é gerente que eu posso ligar para ele sexta-feira às 11 horas da noite para dizer, olha, na segunda precisamos bater meta. Segunda você liga. Então, você vai minimizar um pouco a forma porque ele é gerente, mas também tem que ter os mesmos direitos. E esse código de conduta e esse regulamento interno da empresa, por exemplo, tendem a regulamentar e tornar essa questão mais clara do que cada um pode e deve fazer. Né? Mais previsível. E a previsibilidade, muitas das vezes, é ótima para evitar as doenças. Eu sei que se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar inseguro. É importante. Dentro desse aspecto que você colocou, da alta gestão, né? E isso
vai cascateando, dentro da nossa corporação, da nossa regra de jogo, dentro das concessionárias, relações com montadora, etc., existe toda essa questão, a gente está falando, parece que ela é mais relacionada ao RH. Mas não é só o RH, é a empresa inteira. E existe um quadro que de alguns anos para cá vem evoluindo, que é o UX ou CX, né? Que é o Customer Experience. E você tem uma pessoa que lida com a qualidade do atendimento, a qualidade dos processos para o bom atendimento, que isso tudo você tem um dashboard e você tem um controle dos bônus variáveis que uma concessionária pode receber, e esses bônus variáveis compõem o resultado da concessionária e até do salário de alguns desses operadores que estão ali prestando serviço para atingir metas e targets. E dentro desse processo, você tem o responsável por essa. É como se ele fosse um PMO da qualidade do atendimento, que trata de vendas, trata de pós-vendas, trata dos serviços em geral, que são dados prestados pela concessionária ao cliente. E você muitas vezes é colocado de frente a uma situação complexa, com um cliente que está enervado por algum problema que ele trouxe de casa, ou por um problema do produto que não se resolve, ou por alguma questão. Esse sujeito aí, essa pessoa responsável pelo CX, pela qualidade, como ela deve gerenciar esse processo? Eu me lembro que no passado eu cheguei até a montar uma central de atendimento 0800 e uma das preocupações, além da ergonomia da pessoa que atende, é atender o regime trabalhista das horas de trabalho dele, O descanso. o tempo de descanso, e tinha uma sala de descompressão, em que essas pessoas saíam dali e iam para algum lugar para dar murro em saco de areia, ou para descansar, ou para dormir, ou para assistir televisão, tomar um líquido, alguma coisa para descansar. Essa figura que era, essa área que era ligada a esse departamento de atendimento direto, será que não seria o caso de eu ter algum tipo de não digo uma sala de descompressão, mas um local em que essa pessoa do CX, junto com o RH, poderiam criar um ambiente de descompressão e de alívio para ajudar essas pessoas. Isso não está previsto em lei, mas isso entraria numa norma, ou isso faz parte de um cuidado e zelo da empresa para com relação aos funcionários? Como é que isso é visto? Ou já é praticado? Vamos lá. Sua pergunta é bem ampla, tem diversos aspectos. Longa. Eu vou tentar trazer. Se eu esquecer de algum, você me recapitula. Tá. Você começou perguntando se era para o RH ou só não, ou para os gestores. É para todo mundo. Sim. E assim, no nosso segmento, e eu chamo do nosso porque eu estou nesse segmento junto com vocês há muitos anos, 90% dos grupos são empresariais e familiares. São empresariais familiares, perdão. E vem passando de geração para geração. Então, o gestor, o dono, está muito ligado ao negócio, muito presente. São empresas familiares. Exato, e o cara está lá. Então, esse gestor dono também se aplica a ele, porque muitas das vezes ele é o cara que acaba impondo as pressões acima da média. Então, é para todo mundo, isso vale para todo mundo. Às vezes a própria montadora isso. também. Não, então, aí é que tá. A montadora vai impor pressão em vocês. Vai. Não tenha dúvida. Faz parte. Vai fazer. O gestor tem que... Coitado, ele é o dono do negócio. E a lei trabalhista fala lá no artigo 2º da CLT que quem assume os riscos do negócio é o empresário. Então é ele que vai ter que ter costas quentes para segurar as broncas, filtrar e passar para a equipe dele para cumprir aquilo de uma maneira... Ele vai passar de uma maneira melhor. Então assim, até foi bom você falar isso, porque assim, não é que o dono ou o gestor ou quem for que seja, o empregado que comanda, não pode mais cobrar os seus empregados. Ele pode e ele deve, ele tem esta obrigação e ele tem este direito. Não é cobrar, é como cobrar. Então, ele vai receber a pressão aqui da montadora, ele vai filtrar, ele vai passar para a equipe dele a mesma possibilidade, as mesmas metas, as mesmas cobranças, mas de uma forma menos agressiva. Uma coisa que eu não falei, e eu sempre gosto de dizer assim, é a meta, por exemplo, colocar meta para o meu empregado, eu posso? Claro que pode. Para o seu vendedor, é claro que você pode. Aliás, te digo mais, além de poder, eu acho que você deve. Agora, tem que ser uma meta factível. Então eu dou o seguinte exemplo, o cara faz 1 ano que ele vende 10 carros por mês. Ele está acomodado aqui naqueles 10 carros por mês.
ó, eu faço, lógico, que um estudo de mercado, estou vendo que está todo mundo vendendo mais, porque se está caindo a meta, ele vender 10. Se o mercado era de 500 mil carros por, sei lá, estou chutando um número, 500 mil por mês, e agora ele está em 400 e ele continua vendendo 10, tá tudo bem, né? Tá até bem demais. Mas se o mercado está vendendo 500, agora está vendendo 700 e ele continua com 10, alguma coisa dá para melhorar. Então eu vou botar uma meta de 12 ou de 13 para ele. Acho factível. Não vou botar uma meta de 20, se faz um ano que ele vende 10. Então eu posso cobrar? Posso. Eu posso pôr meta? Posso. Mas cobrar com educação, com urbanidade, por metas que sejam razoáveis, que sejam factíveis. Se o mercado está aquecido, eu posso fazer uma meta maior. Se o mercado está retraído, eu não vou botar uma meta maior. Então, isso é importante para todos. Então, o gestor, o dono do negócio, tem que estar muito atento a essa questão do RH. Aí você me pergunta das salas de. Então, e esse CX aí? Sim. Como é que você CX, falou? Customer Não, mas você falou, Experience. mas você falou em Ou- CX. O CX. É que eu não falo inglês. O CX. O CX. Não, então, ele é mais um da concessionária. Ele é mais um. Então, ele tem que estar protegido das doenças psicossociais, porque ele é uma pessoa. E ele também, principalmente se ele for CLT, porque se ele for dono é outra regra, não se aplica em nenhum, tá? Ele tem os mesmos problemas, mas ele está fora da legislação trabalhista. Mas se ele é um empregado CLT, por exemplo, ele tem que estar protegido também por essas regras da NR1, embora ele seja um dos responsáveis por fazer a aplicação dela. Assim como o RH que vai ajudar na elaboração do código de conduta, ele também é sujeito à pressão. O analista de RH é sujeito à pressão do gerente de RH. Então esse CX também está sujeito. Mas ele, como responsável, tem que entender qual é a melhor maneira de gerir isso aí. E se eventual sala de descompressão, o nome que você queira dar para isso, for pertinente, talvez seja o caso. A gente vê muito exemplo, eu não conheço, nunca fui, mas já vi falar que lá no Facebook, lá no Vale do Silício, Na Meta. agora Meta, né? Mas é que eu sou velho, eu ainda sou da época do Facebook, Tá. que acabou de fazer uma dispensa pequena aí. Oxi. Mas lá que tem a sala de ping-pong, de pebolim, você tem as maquininhas que você pode comer o que você. É uma forma de gerir. É a melhor, é a pior, eu não sei. Cada um vai ter que entender. A Google tem isso então, também. o Google também. Daí que entra a questão dos documentos, dos laudos técnicos, como vai ser a forma de se implementar essas questões. E se existir uma sala de descompressão usando o seu nome, generalizando, tá? Não. Que seja ela o que seja. Então pode ser um local de descanso, ou pode ser um intervalo maior, ou pode ser uma maquininha lá para o cara brincar de dar soco, aquele murro para medir. Vai caber ao técnico de segurança e a quem fizer a gestão do programa trazer isso e tornar isso o ambiente melhor para o trabalhador. Porque o que acontece? Uma questão que é super relevante, você não me fez, talvez chegue por alguma pergunta, mas como me veio já na hora eu vou falar, que é, mas como eu distingo o que é doença decorrente do trabalho e o que não é do trabalho? Isso. A gente vive num mundo que ninguém tem problema, ninguém tem pressão em casa, ninguém tem nada. Então, como é que eu distingo? Muitas vezes é difícil. Então, se eu tiver como provar para o juiz numa ação trabalhista, que eu acho que em última análise é isso que nós estamos preocupados. O cara vai entrar com uma ação contra mim, eu tenho que me defender. Que eu tenho um regime, o programa está adequado, eu cumpro aquele programa, o meu ambiente, as pessoas foram treinadas a se respeitar, efetivamente acontece. E cada vez que houver uma denúncia, eu, por exemplo, apuro. O meu chefe me xingou. Então vamos ver se xingou mesmo. Se xingou, eu aplico uma punição a ele, para que isso não se repita. Se eu mostrar para o juiz que tudo isso eu faço, a chance de que a doença dele tenha uma ligação com o trabalho é muito menor. Então, se eu tenho um exame admissional bem feito, eu volto nele, dizendo que ele já tinha ansiedade. Ele continua aqui nos graus de ansiedade muito próximos de agora. E eu provo que tudo que a minha empresa cumpre as regras, dificilmente ele vai ter como dizer que aquela doença decorre do trabalho. Uma coisa que é importante, as pessoas têm vida, as pessoas têm problemas. Conversava outro dia, tem dois grandes problemas hoje. Um que é de mais fácil detecção pela empresa, outro que é mais difícil detecção pela empresa, que são as bets e os empréstimos consignados.
De mais fácil percepção pela empresa é o consignado, porque ela está vendo lá na folha. Nessa apresentação que eu fiz na sexta-feira, eu fui dar um exemplo do empregado que ganhava bastante e que no final do mês sobrava R$ 180 para ele. Aí uma pessoa levantou a mão e falou, deve ser da minha empresa, brincando, porque ela falou, eu tenho um caso concreto que no fim do mês sobra R$ 280 para o cara, depois de pagar os descontos legais e o consignado. Evidentemente, qualquer trabalhador que ao final de um mês de trabalho sobre no bolso dele R$ 280, não sobrou o suficiente para ele viver. Não sobrou. E, evidentemente, isso vai causar um monte de preocupações na vida dele. E isso traz doenças psicossociais, não necessariamente relacionadas ao trabalho. Então, eu tenho até um fato objetivo para mostrar para ele. Falar, ok, excelência, esse cara fez 5 empréstimos consignados, está aqui, ele tinha que receber 4.200, só que sobrou R$ 280. Eu não tenho culpa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer, por exemplo, um programa, trazer para dentro da minha empresa uma pessoa para dar orientação financeira, para as pessoas entenderem como funciona. É um caminho. Você fala assim, olha, eu detectei que no meu grupo tem muita gente com isso, eu trouxe uma pessoa. Então, eu estou mostrando para o juiz que, o problema não era comigo, ou dificilmente era comigo. E 2, eu detectei que isso acontecia e estou fazendo alguma coisa para melhorar a vida dos meus empregados. Um outro problema que não aparece, que é mais difícil a detecção, são as bets. Porque você não sabe onde o cara joga, quer dizer, você não sabe que ele está jogando, você não sabe que ele está devendo, mas isso causa uma depressão, ou uma depressão não, uma doença psicossocial, eu não sei dizer qual delas, não sou especialista. Tá. Mas se você detecta que isso acontece, talvez ajudá-lo, e não é ajudar financeiramente, porque senão vira premiação. O cara faz besteira e eu vou pagando a conta. Mas encaminhá-lo para um tratamento psiquiátrico ou psicológico, ou ambos, eu não sei qual, é importante. Uma pergunta. Eu já vivi um caso assim, que eu tinha funcionários que teve 2, 3 casamentos, 6 filhos para cuidar, quando chegava o olerite, praticamente ele não ficava com nada. 30% de pensão para cada um, acabou. Já viu o que aconteceu com ele. E o cara era entusiasmado pelo trabalho e tudo. Aparentemente, ele estava sempre com alto vigor e etc. Mas chegava a dados momentos que se via que dava um apagão nessa pessoa. E a gente conversava, né? Então, numa situação dessa, o quanto que a empresa tem que se envolver no problema particular dessa pessoa? Porque 3 casamentos, 6 filhos, pô, tem que uma hora que você tem que fechar a fábrica, né? Porque senão fica difícil. Mas você falar para ele fechar a fábrica não pode. Você não pode. Agora, orientá-lo, então, encaminhar para uma orientação. E assim, vamos pegar esse exemplo aqui, não tem muita solução. Se ele tem 6 filhos, ele tem que pagar a pensão. Ponto. Não tem discussão, vai pagar a pensão para os filhos. Fez o filho não tem culpa. Mas assim, orientar, trazer. Então, aí você faz chama a gente para dar palestra geral, orientação familiar. Quer dizer, você não necessariamente se envolve diretamente com Mas você porque inclusive a gente quando fala do PGR, do GRO, é o ambiente da empresa, não com cada trabalhador individualmente. Porque eu não consigo, eu faço a minha regra geral. O Felipe é mais suscetível, o Sérgio é menos, mas a regra é geral. Ou vice-versa, para não ficar te ofendendo sempre. Então você não vai lidar com aquele cara, mas você pode usar aquilo como um mote para trazer um cara para dar um curso, fazer uma palestra, dizer, olha gente, vocês têm que ter... Ninguém vai ensinar ninguém, mas tem que entender que quando você faz um filho, além de todos os envolvimentos, tem consequências financeiras. E dizer, você não detectou ninguém com bet, mas a gente sabe que as bets estão aí, que as pessoas têm problema. Se você for pegar a estatística, eu não tenho, mas ela deve ser parecida com essa da doença psicossocial. Quantas pessoas apostam em bet? E vamos lá, as bets só funcionam e só ganham dinheiro porque a maioria perde. Porque se a maioria ganhasse, as bets quebravam e elas não iam funcionar. Não é assim que funciona? Cassino e tal. Então significa que mais gente está perdendo do que está ganhando. Então você pode fazer uma palestra, uma orientação geral, e o cara que está ganhando ótimo, o que está perdendo vai entender. Então a empresa tem que se envolver com o aspecto social da coisa, e não individual. Talvez o individual seja o mote. Aqui, a gente está usando a NR1 como pano de fundo. Sim. Eu descobri que a NR1 veio aí, então vamos usar ela de pano de fundo para falar das doenças psicossociais e das consequências. É a mesma coisa, eu descobri que eu tenho um empregado com 6 consignados, porque de novo, o filho eu não tenho o que fazer. Não. Eu não tenho o que fazer. O cara já tem os filhos e vai pagar.
Mas o consignado eu tenho. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um planejamento aqui, se for possível. A gente vai tentar zerar e você vai entender que você não pode mais fazer 6 consignados. Você tem que fazer um, ou nenhum. Se você não tem... É esse treinamento. Você pode usar a pessoa como pano de fundo para um trabalho mais amplo. Sim, como um exemplo, né? Exato. Obviamente, sem dizer que ele é o exemplo, sem dar nome aos bois, mas trazer como exemplo, porque isso também você não pode expor a pessoa, tá? No caso, eu não sei o quanto, se existem nas empresas algum tipo de telefone vermelho, um canal de denúncias, isso é válido? Vamos supor, se alguém está se sentindo... por exemplo, na montadora tinha isso, inclusive com telefone direto na central na Alemanha. Então, se havia algum tipo de problema, isso era levantado e levado para fora. Ótimo. Canal de denúncia é uma boa forma de você apurar. Porque, assim, muitas vezes a pessoa tem medo de chegar para o patrão e falar, Exato. o Felipe, ou não, vamos usar o Sérgio. O Sérgio está me assediando, está me... Se ele faz uma denúncia, é que assim, muitas das vezes não vai dar. Ela pode ser anônima até um determinado momento, porque depois você vai ter que apurar. Mas o primeiro momento de você ter esse canal de denúncia é ótimo. Por quê? Porque a pessoa tenha para onde. Porque, vamos lá, eu digo para todo mundo, não pode pôr apelido, não pode maltratar o amiguinho. Que nem a gente falava para nossos filhos quando ia para a escola. Ó, não é para brigar no amiguinho, não é para bater no amiguinho, não é para morder o amiguinho. Você não falava isso pro seu filho pequeno? Eu falava para mim. E algumas vezes ela voltava para casa com um bilhetinho dizendo assim, ela bateu, ela mordeu, ou vice-versa. Eu tinha feito o que eu podia fazer, que era dizer, não faça. Então eu disse, não é para botar apelido, não é para bater no amigo, não é para brigar com o colega, não é para ofender o colega. Assim como a minha filha eventualmente fez, ou alguém fez com a minha filha, e a mãe desse alguém também disse, não bata. Por que fez? Porque eu não tenho como botar uma mordaça na boca do meu empregado e dizer, você não vai poder conversar. Ele falou a bobagem que não era. Se eu não fizer nada, eu sou responsável. Se eu tenho um canal de denúncia, chega a denúncia e eu não faço nada, opa, peraí, você criou o canal. Porque, o canal de denúncia, olha que bonito, meu PGR tá falando aqui, ó, que eu tenho um canal de denúncia. Ah, é legal, e chegou a denúncia, chegou aqui, o que você fez? Nada. Abriu o pau. BO. Deixa eu ver o BO. Pau, vai tomar pau. Então eu tenho canal de denúncia e eu apuro, porque eu não posso botar uma mordaça pro cara, dizer não fale. Mas ele falou. Eu tenho que tomar uma providência. Qual vai ser a providência? Vai depender do grau de irregularidade que tem havido. Então o canal de denúncia é importante, mas desde que ele efetivamente ocorra. Falei há pouco tempo de uma história do happy hour, eu vou contar uma história que aconteceu com um cliente meu, obviamente sem dar nomes. Eram 2 caixas de um cliente, um homem e uma mulher. O homem chamava a mulher de gordo e a mulher chamava o cara de homossexual, com a palavra mais popular do homossexual. Chegou pro meu cliente. Ele me ligou e falou, o que eu faço? Falei, você chama os 2 na sala, bota os 2 sentados e fala assim, ó, é o seguinte, vocês já sabiam que não era para fazer e fizeram. O próximo que falar alguma coisa, tá na rua. Vocês estão advertidos e o próximo que falar, tá na rua. Então, já tinha uma orientação para não falar. Ambos falaram um com o outro coisas que não deviam. Chegou ao meu cliente e ele tomou uma providência. Vocês estão advertidos e quem falar está na rua. O que aconteceu? Nunca mais um se ofendeu. Eles continuaram não se gostando. Continuavam se tratando o mínimo possível. Mas um não ofendia mais o outro. Pronto. Acabou o problema. Resolveu o problema. Esse mesmo cliente teve um processo que a pessoa entrou com uma ação contra ele dizendo que ela era chamada de João Canabrava. Para os mais novos talvez não conheçam, o João Canabrava era um personagem do Tom Cavalcante, que era um bêbado. E de fato ela era chamada de João Canabrava. E era Canabrava mesmo? Não sei. Ela era chamada de João Canabrava no happy hour da empresa. E eu provei para o juiz o seguinte, falei, aqui dentro nunca foi chamada de João Canabrava. Se lá fora foi, do happy hour dos empregados, é problema deles, não era festa da empresa, não era nada, eles saíam e iam beber. E aí o juiz, então, nos deu ganho de causa, dizendo, olha, eu não vou nem... Apurou o seguinte, tinha aqui dentro? Não. Se não tinha aqui dentro, o que aconteceu lá fora? Eu falei um pouco mais para trás, eu falei isso. Sim. Então, é isto.
Tem que tomar esse cuidado. E tem uma outra coisa que eu não falei, mas acabou que você falou e passou um pouquinho e eu vou voltar. Tá. Você falou alguma coisa do cliente lá, Isso, da pressão do da cliente. pressão do cliente. Quem quiser, entra aí nas redes. Eu tenho até o nome do restaurante que aconteceu, eu não vou falar, mas um cliente ofendeu racialmente a garçonete. E os donos do negócio viram e não tomaram providência. Então eles foram condenados não pela ofensa, mas pela omissão. pela omissão em relação à ofensa. Tá. Então, eu não posso controlar o meu cliente. E a gente sabe que quase não acontece do cara levar o carro e ficar 20, 30, 40 dias na oficina porque não detecta o problema ou porque falta peça na montadora. Desculpa. E vai acontecer. A culpa não é sua, concessionário. A culpa não é do chefe da oficina ou do encarregado, da pessoa que recebeu. Mas o cliente vai brigar com quem? Com quem está na ponta. Que é o cara que recebeu o carro dele. E a gente sabe que o cliente vai ficar irado. Eu já fiquei irado como consumidor quando atrasou a entrega de um produto. Agora, a hora que eu ofendo o funcionário, o empregado da concessionária, o gestor da concessionária sabe e não toma providência, ele é responsável. Então ele não pode calar o cliente. Ele não tem como proibir o cliente. O cliente ofendeu, você fala assim, então você faz o seguinte, você pega seu carro, vai embora, vai levar em outro lugar, ou chama a polícia e fala, vamos pegar esse exemplo que ofendeu racialmente, chama a polícia, ofendeu racialmente. Ele não podia impedir alguém de chamar a pessoa, fazer ofensa racial. Eu nem li a notícia, tá? Qual foi a ofensa. Mas se você não tomar a providência, você é omisso. E a omissão também pode gerar o dano. Então precisa tomar cuidado com isso. Por isso que é muito amplo. Tem que detectar. E assim, a gente nunca vai conseguir detectar todos os riscos. Lógico, porque são humanos. Agora, se relacionando. Quando eu trouxe esse tema, porque é um tema recorrente, e eu trabalhei em várias marcas, em todas elas você sempre tem um cliente mais exaltado, eu mesmo já enfrentei alguns, né? Eu sou esse cliente. Então, e que às vezes perde um pouco a razão. Aí vem aquela história da razão, o cliente tem sempre razão. Sim e não. Sim, até a página 2, né? Porque chega um dado momento que a coisa passa a ser Me dá uma partezinha? Fala. Que nem eu falei que o chefe pode cobrar, mas com respeito. Cuidado. O cliente tem razão, mas a cobrança tem que ser com esse mesmo respeito. Pode seguir. É mais ou menos isso. É essa a ideia, quer dizer, existe uma linha tênue, né, entre o fato, né, e o xingamento e aquela questão daquela raiveza toda e tal. E aí o que acontece? No processo seguinte, esse cliente, no momento que ele for pesquisado para dar uma nota, mesmo que você trate bem, essa nota pode ter um agravante lá e estragar todo um trabalho de uma equipe, etc., que tentou levantar a nota e mostrar que ela está em compliance com os melhores targets preconizados. Então, é importante que essa reclamação, esse status desse cliente, ele seja documentado de alguma forma. Eu não sei até que ponto que as PGRs ou as OGS têm esse registro. Não vai estar aí. Não vai estar aí. Estaria onde isso? Isso aí tem que estar no regulamento interno. No comportamento da pessoa? Não, código de conduta da empresa. Porque não tem um código de conduta para o cliente. Não, mas você tem um código de conduta seu. Se houve a ofensa do cliente, os encarregados têm que saber para registrar. Eles têm que. Então, assim, olha, estou elucubrando, não tinha pensado nisso, está me vindo à cabeça agora. Olha, o Sérgio fez muito bem. Não me provoca que eu fico nervoso. O Sérgio veio. Produção, traz açúcar. Produção, traz um pouquinho mais de água, por favor. Não, então, o que acontece? Não precisa do açúcar, não, que açúcar é igual. Quer mais água? A água é séria. Aí morreu. Obrigado. O que eu ia falar. Peraí, eu quero falar. Assim. Então, assim, o Sérgio ofendeu o Philip. Philip, quando isso acontecer, já tem que estar previsto que, se esse tipo de situação acontecer, tem um formulário aqui da empresa para escrever, fazer uma narrativa do que aconteceu. Olha, o Sérgio me xingou, por quê? Porque ele trouxe o carro aqui para arrumar e faltava o step, ó, quem está vendo aqui. Ele estava com um problema nesse step que vai atrás do carro.
E aí a montadora não tem a pecinha que encaixa o step. E eu estava explicando para ele que não tem, que a montadora tem que mandar, mas a montadora não mandou. Ele se estressou, me xingou, ofendeu, gritou e não sei o quê. É. Registrou. Tá no teu código de conduta. Aí ele não registrou. Aí ficou dito Só pelo que não se ele dito. não registrou, É. ele depois, em tese, você pode dizer, bom, então isso não aconteceu. Por quê? Quando acontece, ele tem que registrar. Se ele não registrou, é porque não aconteceu. E se aconteceu, ele registrou, aí você chega para a montadora e fala, ô montadora, desculpa, você não pode abaixar minha nota. Por quê? Porque apesar dessa reclamação, ele fez porque ele estava estressado, e ele estava estressado porque faz 40 dias que ele não traz, que não resolve, mas por quê? Porque a peça que vocês não mandam. Então talvez ela vire. Estou fugindo da minha área, tá? Eu sei. Mas eu tô Mas talvez, provocando eu sei, justamente para mas tentar. talvez você consiga fazer alguma questão junto à própria montadora para que essa nota não prejudique aquela avaliação de comissionamento variável e tudo mais. Mas aonde você vai? A NR não vai prever isso. Não, não vai. Mas o seu código de conduta, o seu regulamento interno de empresa pode prever. Né? Daí porque tê-lo é extremamente E relevante. de certa forma você está protegendo a tua equipe que você está tentando colocar dentro desse regulamento. Vamos Sim, dizer e eu estou assim. dizendo, cara, eu não tenho como impedir meu empregado, meu consumidor. Sim. Mas o meu cliente, o consumidor fez isso. Eu, dentro do que era possível, tomei as providências. Aí eu entrei em contato com ele. Falei, olha, não pode ofender o cliente, o coitado, não sei o quê. Tem que tomar essa cautela. Eu acho que tem que seguir por aí. Ok. Ainda dentro dessa questão da organização, tem uma dúvida que acho que surgiu aqui, que é a questão da NR17, que trata da saúde mental, né? Já tem uma Já norma. tratava. Você mesmo comentou eu agora no comentei início e foi uma pergunta que isso. chegou. É isso. Né? Talvez tenha. Ela complementa ou ela substitui? A NR1 substitui a 17 ou Vamos lá. A reforça? A NR1 é a mãe das NRs. Tá. Então ela traz regras gerais e cada uma delas vem tratando de um tema específico. Então tem uma que fala de periculosidade, uma que fala de insalubridade, uma que fala de trabalho a céu aberto, uma que fala em trabalho em profundidade, leia-se bacias de petróleo. Tem várias. Sim. Então a NR17, ela é filhote da NR1. E ela trazia umas questões ligadas aos riscos psicossociais das doenças do trabalho. A NR1 veio trazer, que eu volto a dizer, a mudança do PGR e do GRO. Uhum. Todo mundo, basicamente foi isso que ela fez. Mandou que se incluísse nesses programas o gerenciamento dos riscos psicossociais, Tá. que já existiam, já estão na NR17, não modificou, não foi revogado, nada. Uma não é incompatível com a outra, pelo contrário. Entendi. E agora você tem dois caminhos. Porque além do problema da violação à NR17, você pode violar a NR1. Se tem a doença profissional e não tem o PGR, você tem duas violações. E pode sofrer duas autuações. Ah, tá. Duas. Antes você sofreria uma só, que era da 17. Agora, como está na NR1 e você não corrigiu a NR1, não adequou, você pode sofrer essa autuação. Porque o risco do problema ele existe no dia a dia. A questão Independentemente agora da NR1. o que agravou o processo, vamos dizer, para nível empresarial, é que você duplicou ou triplicou a possibilidade de autuações. Sem dúvida nenhuma. E tem uma outra questão que é o seguinte. Você faz o seu o seu PGR, altera, você faz o exame admissional e a doença é relacionada ao trabalho. Ela porque o chefe gritava. Porque a gente sabe que tem chefe ruim, como Sabe. tem chefe bom. Como tem advogado ruim, tem advogado bom. Não, Sim. como tem médico ruim e médico bom. Lixeiro ruim e lixeiro bom. Tem de tudo. A doença é relacionada ao trabalho. Então você vai sofrer sua consequência. Ah, mas quem vai descobrir? Existe uma portaria, que eu tenho minha colinha, tá? Tá. Tem lá um monte de número, mas que ela trata da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Existe uma lista que diz tal doença é decorrente do trabalho. Se o cidadão for procurar um médico e o médico detectar esta doença, este médico tem a obrigação de oficiar o Ministério do Trabalho dizendo: fulano da empresa X tem essa doença que é relacionada ao trabalho. Pode? Não é pode. Deve. É compulsória. Se ele não fizer, o médico está errando. E o médico está zero preocupado com você. Ele está preocupado com ele.
Ou seja, ele não está preocupado se a empresa do filho vai ser autuada. Ele não quer ter amanhã alguém dizer, ué, mas você que deu esse atestado e não Esse notificou. laudo, é. Então ele vai laudar e vai Isso vai para o notificar. prontuário do funcionário. No prontuário do funcionário já está, porque ele Sim, tem os é. atestados. Sim. E muitas vezes você não sabe, Ah. porque você não é obrigado, o empregado não é obrigado a botar Então, o a CID. empresa não sabe isso. Então, isso é um problema Não- que eu não sei como equacionar. Eu acho absurdo não ter o CID nos atestados. Porque, inclusive, tem uma norma lá que fala que o empregado que for afastado durante 60 dias por mais de 15 somados pelo mesmo CID tem que ser afastado. Se não tem CID, eu não sei se ele foi afastado pelo mesmo, eu não consigo afastar. Então, para mim é uma incoerência. Mas o fato é que você pode não saber. Mas o médico sabe. Ele não escreveu lá no CID-F. Ele não escreveu no CID que é F. F, se eu não estou enganado, lá no CID-10, que é onde tem a catalogação das doenças, a letra F é a que vai trazer uma lista de doenças psicossociais, tá? Tá. Posso estar enganado, mas vamos admitir que seja. Então ele sabe que era F2, mas ele não pôs porque o empregado não autorizou. Mas ele sabe, e se ele sabe, ele tem que notificar. Ah, tá. Então o Ministério do Trabalho vai chegar lá. Isso me leva a uma pergunta também, né? O que as concessionárias podem esperar da fiscalização? Ou seja, se houver uma fiscalização, o que eles vão mapear? A OGR, a PGR, esses documentos, os exames administrativos, o que ela vai olhar, assim? Pergunta para mim o nome, telefone, RG e CPF de todo mundo que morreu na Segunda Guerra Mundial, porque é mais É fácil mais de eu fácil. responder. Mas como eu não fujo de pergunta, o que ele vai mapear? Tudo e além do que não tiver lá também. Fiscal pode olhar tudo. Tudo. Inclusive, alguma coisa que não tenha nada a ver com isso. Você fala, eu quero a ficha de registro de todos os empregados. Pronto. Então, qual é o problema? Se bater uma notificação de que teve uma doença relacionada ao trabalho, por exemplo, lá no Ministério, ele fala, epa, vou lá fiscalizar. Né? Porque hoje as fiscalizações são bem esparsas. São. Mas se bater uma denúncia, seja uma denúncia, ou seja uma cartinha do médico noticiando a doença relacionada ao trabalho, que nada mais é do que um dedo duro, oficial, mas o cara fala, opa, aquela empresa tem problema, então eu vou lá. E a hora que ele for lá, ele vai fiscalizar tudo. Tudo. A NR1, desde 26 de maio, vai ser fiscalizado, já era fiscalizada a NR1, se ele quisesse. O que ele vai trazer de novidade nessa fiscalização? Você se adequou aos riscos psicossociais, sim ou não? Alterou seu PGR, alterou seu GRO, fez o plano de ação? Tem uma ação eu não lembro, tem uma sigla lá, as ações no STF tem umas siglas lindas lá, acho que é adequação de preceito fundamental, que é a Sociedade o Sindicato das Empresas de Ensino, que falou, olha, vocês estão mandando a gente fazer a NR, mas não tem as diretrizes do que é para fazer, então não pode me fiscalizar. E essa decisão ainda não saiu. Mas assim, o fato é que eu estou dizendo o seguinte, você tem que adequar. Então assim, eu não sei como adequar o PGR, Sérgio. Tá. Mas o técnico vai saber. Então se ele for fiscalizar e você mostrar eu adequei, aí se ele entender, mas essa adequação não está boa, aí eu entendo que cabe uma ação anulatória contra o auto, dizendo, peraí, a NR1 mandou eu adequar, e eu adequei no que o meu técnico de segurança e eu entendemos conveniente. O fiscal acha que é pouco, juiz, me diga se o que eu fiz está suficiente ou não. Então, assim, eu não consigo te dizer exatamente o que tem que ser feito. Só para concluir a coisa. Sim, não, mas ele pode fiscalizar isso e pode fiscalizar o que ele mais quiser. Ele fala, então eu quero ver os atestados dos seus empregados. Aí você vai olhar os atestados, os que não tiverem CID não tem CID, mas vai ter atestado com CID. E ele vai lá e fala, pô, isso aqui pode ser doença do trabalho. E vai tomar as providências que ele entende. E não é só o Ministério do Trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho. Eu tenho aqui também que o Ministério Público também pode entrar. Pode. O Ministério Público é o fiscal da lei e está lá para cumprir tudo. Se ele detectar que determinada empresa tem muita doença psicossocial, ele vai falar, peraí, alguma coisa está errada nessa empresa. Muito errada. Errada, se tiver um, já teoricamente estaria. Mas você pode discutir se tinha ligação com o trabalho ou não tinha, mas todo mundo, sei lá, 10, 12, 15 empregados na mesma empresa com doenças, ele vai poder entrar com uma ação civil pública, pedir dano moral coletivo, pedir que assine um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. Eu ia perguntar justamente isso, sobre o TAC. O TAC não implementa uma penalidade, mas ela te dá um tempo para você ajustar a empresa. O TAC é um termo de ajustamento de conduta. Ele vai dizer assim, você tem X tempo para adequar isso, A, B, C, D e E. Se você não fizer, ele põe penalidade sim. Aí sim. Ele diz, se você não fizer, vai ter uma multa de X por empregado, de Y por aquilo, e aquilo é um título executivo, ou seja, o Ministério Público fala assim, olha... É o Ministério Público. Do Trabalho, perdão. Do Ministério Trabalho. Público do Trabalho, no caso. Do Trabalho, sim.
Ele vai dizer, olha, a gente fez um TAC em que a empresa se comprometeu a, vou dar um exemplo aqui, de não permitir que use apelido na empresa. Tá. E aqui eu tenho 6 denúncias de que tem apelido. Ele descumpriu o TAC, eu quero a multa. Me deve R$1 milhão. Na tua experiência, como é que está a rede? Nível nacional, são 8.500 concessionários no Brasil. Então, não sei se nas tuas andanças pelos 5 níveis e etc. Eu já vi de tudo. Eu vi Certo. gente adequada, vi gente que, como tudo, tem os mais precavidos que já vem há muito tempo. Porque é isso, a gente tem que lembrar que essa norma é de 2022, 21, se eu não me engano. Ela veio. Não, a determinação, ela veio sendo prorrogada e ela ia entrar em vigor em 26 de maio do ano passado. Ah, tá. 2 ou 3 dias antes, eles prorrogaram 1 ano. Então, você já tinha gente que, por ser precavida, já tinha se adequado para a entrada em vigor há 1 ano atrás. Tem gente que não era tão precavida e ia entrar lá no finzinho e falou, opa, adiou junto. Mas veio usando esse ano para se preparar. Tá. E tem gente que não fez nada. Tá. Em 8.500, tem de tudo. Tem de tudo. Tem quem nem precisou, basicamente, se adequar. Precisou, em que sentido? Como não estava escrito que tinha que ter análise de riscos psicossociais, talvez não tivesse escrito, mas já tomava as providências. Apenas passou a escrever. Tem gente que se adequou e tem gente que não se adequou e vai se adequar, e tem gente que não se adequou e não vai se adequar. Nem no aspecto formal e possivelmente nem no aspecto prático de tudo isso que a gente abordou por aqui. Mas a minha recomendação é de que se adeque no aspecto formal para evitar multas, se adeque no aspecto formal para você ter provas de que você está implementando aquilo, e mais do que isso, cuide da saúde dos seus empregados. Porque são eles que fazem o seu negócio andar. Não funciona sem os empregados. Independente dessa norma, atualização dessa norma, você tem um aspecto assim, a própria fiscalização não vai dobrar o efetivo para fiscalizar essa norma. Não entendo que haja isso. O que existe só é mais um flanco aberto que você precisa cuidar. Se você não cuidou até agora, você tem que prestar atenção. Penso que sim. Penso que eles não vão conseguir aumentar o efetivo, não tem orçamento para isso. Mas também não deixa de ser uma fonte de arrecadação. Exato. E aí ele fala assim, ó, faz o seguinte, nem fica pesquisando o resto. Isso. Vou botar todo o meu efetivo para fiscalizar a NR1. E quem vai dizer que não? E quem vai dizer que não pode? Eu não assino que não vai ter fiscalização. Pelo contrário, eu penso que eles vêm... lá em 1 ano atrás, quando eu fiz... Eu ia dar uma palestra. Eu dei uma palestra 22, 23 de maio do ano passado. E eu dizia assim, até que haja mudanças de última hora, ela entra em vigor agora. Agora era 2 dias depois. E no dia que eu fui dar a palestra, saiu a norma prorrogando por 1 ano. E eu falei, então, eu nem apaguei meu slide, porque eu dizia, ó, tá aqui no meu slide dizendo assim, salvo mudanças de última hora, e essa mudança veio. E aí eu falei como ela foi. Posso estar errando as datas, mas é mais ou menos isso. E aí eu coloco lá dizendo assim, para mim, eu disse isso 1 ano atrás e reafirmo, para mim, o Ministério do Trabalho virá com uma sanha arrecadadora absurda. Porque é um caminho ótimo, porque está na lei, está todo mundo sabendo, ninguém pode nem... Porque assim, a Constituição diz que a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que era a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, ela fala assim, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Mas um monte de gente podia dizer, puxa, eu não sabia. Hoje, nenhum empresário no Brasil, nenhum que não viva em cavernas, é capaz de dizer que não sabe que está para entrar, ou estava, ou está, ou ia entrar em vigor a NR1. Então, assim, nem esse argumento que não é lícito, mas podia ser usado, eles têm, eu não sabia. Então os caras vão vir babando, eu não quero saber se você paga hora extra, eu não quero saber se você paga o vale transporte. Eu quero ver se você fez a NR1 corretamente, se não fez é multa. E vamos arrecadar dinheiro que o governo está precisando. Então... E não é um processo complexo, se for olhar, né? Assim, não, os técnicos de segurança têm... Eles já têm essa habilidade. E assim, qual é o método? Se me perguntar qual a metodologia, eu vou dizer para você, não faço a menor ideia. Não é por maldade. Não, porque cada um tem uma forma de atuar, tem especialista para isso. E essa história de colocar a pessoa certa no lugar certo, que é importante.
Então, assim como eu disse que é importante você colocar a pessoa certa no lugar certo para trabalhar, eu falei isso aqui, falei, né? Foi. Eu falei, né? Porque o cara ansioso não vai ser vendedor, Isso. o detalhista é bom que faça planilha e tudo mais. É, o fiscal também vai falar, eu vou olhar isso aqui porque isso aqui me interessa. Eles vão botar as pessoas certas no lugar certo, Uhum. fiscalizar o seu. Tá. E aí eu não vou te dizer qual é o trabalho, por quê? Porque quem é capacitado para isso é a pessoa certa no lugar certo, é o técnico de segurança, é o engenheiro de segurança. Isso. Eu posso olhar, depois analisar e falar, olha, isso me parece adequado ou não, mas eu não tenho expertise para dizer qual é o método. Muitos falam, até alguém há pouco nos falou agora, nós já estamos aqui com o fórmula, como é que ele falou? O questionário. O João. O João falou do questionário. Isso. É uma forma, é um método. É o melhor? É o pior? Eu não sei. E ele pode ser o melhor para o João e ser o pior para o Pedro. Pode ser que na empresa do João seja ótimo o questionário, para do Pedro não seja. Cada um vai ter a sua forma. Agora, o importante é fazer. É fazer para cumprir a lei e é fazer para entender quais são os riscos que você está exposto e minimizar esses riscos. Quando mais não seja para cuidar da saúde do empregado, que eu acho que é extremamente relevante, que seja para cuidar do seu bolso. Existe no sistema o Great Place to Work, né? Que são esses mecanismos que você consegue fazer uma pesquisa de clima, né? E fazer uma radiografia de saber das pessoas como é que está o ambiente. Eu acho que isso é um primeiro passo para levantar necessidades, né? E começar a mapear o que está Então, acontecendo lá dentro, né, eu da vou de novo empresa. responder que eu não sei É, e vou usar você como exemplo. Não, eu acho que você vai compreender o meu raciocínio. Acho não, tenho certeza. Compreender você pode discordar, mas compreender você vai. A pesquisa de clima, ela é boa. Mas você me deu um exemplo agora do cliente que brigou porque o carro sim. dele atrasou e ele vai dar nota baixa. Isso. O cara, Não vai pegar. por alguma razão, ele tá bravo hoje para responder o questionário. Isso. Foi o dia do pagamento e ele falou, não é que ele ganhou menos do que ele merecia, ganhou R$ 280. Porque ele tem o consignado. Porque o empregado não está discutindo, ele não quer saber por que chegou a 280, ele sabe só que é 280. Ele não vai achar que a culpa é dele que tem 6 consignados. Ele está, não vou usar essa palavra, mas ele está muito bravo. Ele não vai dar uma nota boa na sua. Ele vai responder o seu questionário com um viés errado. Então, você concorda? Você acompanhou minha linha de raciocínio. Você entende que é possível que isso aconteça. Sim. Então, o questionário é o melhor método? Não sei te responder. Aí tem que ter a capacitação. Até para fazer a filtragem. Você quer ver uma coisa? Para tirar o viés. Isso, por exemplo, vieses. tinha, não sei como é que funciona hoje, mas tinha muita nota em saltos ornamentais na Olimpíada, que o cara tinha 6 notas. Eliminava sempre a maior e a menor. Por quê? Para tirar esses vieses. Essa era a explicação. É um pouco isso. O cara vai olhar e falar: peraí, essa resposta está muito fora do padrão, xingando demais, essa aqui está elogiando demais. Eu vou tirar essas daqui. Um técnico, uma pessoa capacitada, pode fazer essa leitura. Eu não sou essa pessoa capacitada. Então, só para dizer que o questionário é um método. É o melhor? É o pior? É adequado? Eu não sei responder. Isso cabe às empresas de segurança e medicina. O que eu sei que cabe aos empregadores é cuidar em todos os níveis da saúde do seu empregado e colaborar naquilo até que não tenha relação com o trabalho, desde que seja possível para você, como eu disse. Palestras de educação financeira, palestras de comportamento, acho importante. Eu só voltando para o início, já mais ou menos caminhando já para o final. O papo tá tão bom, eu ficava aqui mais umas 2 horas. Então, eu também. Então, eu não sei se o povo vai ter paciência para ouvir isso tudo. Você que está assistindo vai ter paciência vai ter paciência de ficar ouvindo. Mas depois na velocidade 2 isso. E tiver dúvida, manda as perguntas que a gente responde depois. E o que você pode fazer também, ao invés de ficar vendo a imagem, né, e a conversa, bota no áudio dentro do carro e vai ouvindo. Porque a imagem eu sou bonitinho, sou mesmo. O Felipe nem tanto. Isso. Mas não precisa ficar olhando a gente. O áudio já ajuda. Vai estar no trânsito de São Paulo, ouve a conversa, do Rio, ouve o bate-papo. Essa é a ideia. Mas acho que é importante colocar que a gente estava analisando a preocupação nossa com essa mudança de tecnologia, etc. Avaliar que o custo fixo da rede teve um aumento, um incremento, o custo fixo laboral, de pessoal. Praticamente dobrou de 4,5%, que era uma média, 5%, está batendo 9,5%. E uma das
interpretações dadas a esse aumento do custo fixo foi o custo de retenção de funcionários ou de indenização de saída, não só o dissídio. Então, é esse ponto de reter e gerar e indenizar gera uma preocupação com relação à operação, né? E a qualidade do serviço que você está prestando, etc. E a gente começou a analisar isso mais a fundo. A Stellantis fez uma análise e viu que, eu vou chutar aqui um número para ficar, depois uma hora a gente pode fazer um podcast desse também com o pessoal da Stellantis, que fez essa análise e essa estatística, em que ela verificou que há uma retenção da rede de funcionários na ordem de 60%, ou seja, você tem hoje um pessoal ativo da rede, dos 250 pontos de venda, de 6.500 funcionários, 60% estão retidos e há um turnover de 50% em determinadas posições. Não é que há um turnover geral de 50%. Então, você tem lá 10 cadeiras, 10 posições numa concessionária, você tem uma ou duas que rodam mais, muito, e as outras estão mais fixas. E tem se notado também que dessas que saem, vão embora, 18% ficam dentro do grupo da Stellantis e 80% vai para outra marca, sai do grupo. E boa parte da pressão vem dos chineses, né, que estão abrindo novos pontos, crescendo e abrindo novos pontos. E a gente sabe o perfil de pressão que há por conta desse outro lado, né, de como é que eles operam. Então, assim, a gente está acompanhando isso, por isso a Abragipe, o corpo diretivo, quis trazer o tema para a gente prestar atenção, porque é um movimento muito forte no mercado, diferente daquele de quando foi criada a norma. Hoje, o cenário ele está um pouco mais nervoso, mais tenso, mais ansioso. Então, é importante que a rede e a sua direção ela tenha consciência disso e aproveite melhor as informações que já estão na mesa. Essas que a gente está colocando aqui, elas já estão ali disponíveis. Então, para aqueles que ainda nem se conscientizaram, ou aqueles que estão no meio do caminho, procure a Abragipe, o Sérgio, né? E a gente tem casa aberta. De novo, está ali o abragipe.org.br, manda suas perguntas, suas consultas, né? E tem sempre um caminho para a gente tentar chegar numa alternativa, né? E de buscar a melhor solução. A própria assessoria jurídica que a gente tem da Lopes da Silva, do Luiz Eduardo Vidigal, do Sérgio, está sempre de olho, principalmente porque vocês estão dentro do ambiente de uma Fenabrave. Vocês estão olhando as 57 associações de marca, 58. Agora 58. Entrou quem? Eu não sei qual é a nova, mas eu sei porque eu tive quarta-feira lá num evento e o Marcelo refez a apresentação falando em 58. Então, se eu estiver enganado, me desculpe, mas foi na quarta-feira que foi dito 58. Olha, então, vou até vai falando aí que eu vou pegar uma foto aqui. São 58 associações de marca, 8.500 concessionárias no Brasil e um mercado que representa 5% do PIB. Ou seja, temos relevância. Então, por isso é importante a gente prestar atenção nesse dia a dia. Concessionárias são empresas familiares e são criadas de avô para neto, de pai para filho, e elas vêm crescendo. Só que o mundo vem mudando. As IAs estão tomando conta, os multiagentes. 59. 59? Entrou mais ainda. Ó a foto aqui, ó. Lá em cima da linha, 59 associações. Olha. Isso foi na quarta-feira. Ó, quarta-feira passada. 6 dias atrás. Uma semana atrás. Então são 59. Então, está aumentando o número de associações, está aumentando a rede, novos postos de trabalho estão sendo requeridos, a gente precisa reter funcionários de qualidade. E como tem mais concorrência, em cada uma delas tem mais pressão. Exatamente. Porque talvez não aumente tanto o número de veículos vendidos, portanto vai ter uma divisão maior. É a mesma. A pizza é a mesma, o pedaço de cada um é menor. É. E essa pressão virá para os trabalhadores. Então, ela tem que vir. Então, de novo, só para trazer, não pode ter pressão, mas ela tem que ser controlada. Porque aí, o mundo está trazendo. Então, assim, você falou quantas? 54? Você falou associações?
Associadas Não, nossas? quando você falou das associações da Fenabrás, você falou um número 54, 57. Você falou? Eu estava com 57. 57. Já são Aumentou 59. duas em Então, 2 semanas. então, o que significa que tem mais gente produzindo. Produzindo não é necessariamente a palavra, mas seja importando ou Disputando o produzindo, mercado. disputando o mercado. Vai ter mais concorrência. Mais concorrência é mais pressão para todo mundo. Isso é geral. É. Então, ela virar para as concessionárias, eu não consigo dizer que isso é necessariamente imputável uma doença psicossocial ao trabalhador. Não. Mas se eu trouxer essa pressão de uma forma desproporcional, eu tenho certeza que eu vou gerar um problema. Se eu a trouxer e ela virar, e tem que vir, de uma forma proporcional, eu consigo me defender. E o que é o importante? É eu mostrar o caminho de que eu estou fazendo isso de uma forma proporcional. Para mostrar que o que estava ao meu alcance, eu fiz. Isso. O que estava ao meu... Tem coisas que eu não posso fazer. Eu não consigo. Eu não consigo botar uma mordaça na boca de cada um. Mas se eu tenho, não consigo. Até porque se o fizer, teremos outro problema. Aí nós vamos para outra instância. Mas se eu colocar no meu regulamento, no meu código, nos meus treinamentos, nas minhas falas, que um tem que respeitar o outro e não é para ofender. E aí ninguém ofende, lindo. Alguém ofende, eu tomo conhecimento e tomo providência, a chance de eu ter um problema judicial ou um processo é muito menor. Excelência, eu não tenho como pôr uma mordaça na boca do Felipe. O Felipe me ofendeu. Eu fui lá e adverti o Felipe, eu mandei o Felipe embora, ou eu... O que eu podia fazer, eu fiz. Muito provavelmente você não será condenado. Não posso jurar. E se for, mais provavelmente ainda será uma condenação baixa na medida em que você tomou providências. É sempre assim. Então, o importante é ter... E a documentação do PGR é a primeira. Porque a hora que você fizer... Se o juiz falar, tá bom, me dá o seu PGR. Você não tem um plano de contingência para risco psicossocial? Ah, meu amigo. Você já começa perdendo de 8-0. Para você reverter o placar vai ser bem mais difícil. A hora que você tem, você mostra o regulamento, você começa ganhando de 2-0. Para o outro reverter o placar fica mais difícil. Deixa eu aproveitar que tem mais 2 perguntas aqui. Bora? Na verdade, tem mais. Então vamos, eu estou aqui, eu não tenho nada para fazer. A Mônica está me entregando aqui. Obrigado, Mônica. Então é o seguinte, tem uma aqui que eu achei interessante, né? Se essa NR1 se aplica a prestadores de serviço ou terceirizados ou PJ. Vamos lá. PJ não. Ou só para seletista? Não, PJ não. Tá. PJ não, porque a NR1 é para seletista. Tá. Claro que se o PJ entrar com uma ação pedindo vínculo e esse PJ trouxer... Não, mas ele trouxer questões psicossociais e ele ganhar o vínculo, pode se enquadrar para ele também. Então, é importante que você tenha o tratamento ainda aqui para os PJs também adequado. Ela se aplica a todos os empregados seletistas. Todos. Sejam terceirizados, sejam empregados seus. Evidentemente que para os terceirizados, há que ter a questão da NR1 da empresa dele, mas dentro da sua empresa você tem que ter uma forma também de prever isso. Por quê? Porque o cara está lá na sua empresa. Você imagina o gestor xingando a copeira, a faxineira terceirizada. Ela vai entrar com ação contra a empresa dela. E a outra empresa vai dizer, espera um pouquinho, eu tomei condenação... Porque a sua empresa, na pessoa do seu gestor, ela vai entrar com uma ação contra você. Então tem que contemplar, entendo eu, tá? Pode ter gente que vai pensar diferente, mas entendo eu que na sua apuração de grau de risco tem que ter lá no seu PGR, nós temos terceirizados, então a relação com os terceirizados... Então, por exemplo, a faxineira está péssima, não limpa nada. Você não vai xingar. Tem que estar dito, olha, se houver esses problemas, você vai chamar o encarregado dela, da empresa tal, para conversar com ele, para que ele tome as providências. Aí ele vai tomar as providências. Mas eu entendo que tem que estar aplicável, que ela é aplicável aos terceirizados, tem que estar contemplado, porque você está tomando serviço do seu terceirizado. Tá. Então, e se você está tomando... Então, se você está tomando serviço, inclusive você pode exigir que seu terceirizado tenha isso. Ele tem que ter. Na hora que você contrata essa terceirizada, você fala, eu tenho que olhar o PGR dele. Quero ver se você está adequado. E quero saber o que você... Por quê? Então, ele tem que estar em ordem para você não ser responsabilizado subsidiariamente pelo erro dele. E você tem que estar adequado para não interferir no trabalho das pessoas dele também. Evidentemente, você não... Vamos lá. Você chegou lá, vamos dizer que acabou aqui a nossa apresentação e a empresa aqui tem um terceirizado. Aí ela chega aqui amanhã e está tudo em cima da mesa. Ele não precisa ligar para a empresa e falar, a fulana não limpo. A hora que ela chega, ele vai falar, amiga,
você esqueceu de limpar, por favor, limpe. É. Ok. Mas- Agora, se é a quinta vez você tá pé da vida com ela, aí você liga pro chefe do cara dela e fala, ó, a quinta vez que ela não limpa, tira essa mulher daqui, ou esse homem daqui, tira essa pessoa daqui, que não tá servindo. Você pode tomar essas providências, mas tem que estar contemplado como que você vai fazer isso. Tá, E a PJ, no SLT, não está enquadrado. tá. Mas se ele vier reclamar, tem que ter a questão. E eu já vi, até por sorte a gente falou em tese vinculante, eu É vou... isso, eu ia falar nisso. A É, tese vinculante que pode trazer isso aqui, né? Não, então, aí então, o cara É. pode falar assim, olha, eu não fui registrado, isso me causou uma ansiedade enorme. Você está rindo? Eu já falei para vocês lá atrás e repito. É. Eu não tenho criatividade. Eu só sei contar a história. Cansei de pegar processo que o cara diz, eu quero dano moral porque eu não fui registrado. Tem tantos que há uma tese vinculante, agora eu não vou me lembrar o número, posso até pesquisar, que fala que o simples não registro não causa dano moral, a não ser que se prove o contrário. E pode provar. Por exemplo, o cara pode falar assim, eu quis pedir um financiamento. Não vou dar esse exemplo, porque senão eu vou trazer gente para fazer. Não. Eu quis pedir um financiamento, me pediram a comprovação de renda, de vínculo, e eu não tinha, porque eu não tenho CLT, perdi o financiamento da casa própria. Mas eu tenho um caso concreto, uma situação concreta que gerou dano. Só por não ter registrado, eu não tenho esse dano. Mas já tem tantas ações que virou um tema decidido em posição definitiva pelo TST. Imagina quantos houve. Então havia isso. Então, assim, o simples fato de não registrar, antes se discutia até que isso dava dano moral, imagina. Olha. Então, o PJ pode até entrar com uma ação e falar, a gente sabe que no segmento tem muito vendedor PJ. O cara pode entrar com a ação pedindo vínculo e dizer, olha, eu sofri uma pressão desproporcional pelas vendas, o chefe me xingava porque eu não batia a meta. Então, é óbvio que ela vai entrar num segundo momento, que o primeiro momento é reconhecer o vínculo. Se não reconhecer o vínculo, não tem outras questões decorrentes do direito do trabalho. Mas se reconhecer, isso pode ser uma consequência. Aí vai. Tá. Aqui eu tinha já perguntado isso, a questão do Great Place to Work. Aqui tem a pergunta se existe alguma certificação ou selo que a empresa pode buscar para demonstrar que ela está em compliance, tem compromisso, etc. Eu acho que não, né? Não, na verdade, o que acontece? Tem os ISOs aí, tem um monte de número que eu não me lembro, vocês me desculpem. Tem umas ISO que fala que a empresa funciona bem, mas, sinceramente, a Justiça do Trabalho, ela vai se basear no que a gente chama de princípio da primazia da realidade. O que significa? Não importa o que está escrito, importa o que acontecia de verdade. Sim. Então você tem a ISO 9000 e o chefe xinga e grita. Porque você tira a ISO 9000, é uma fotografia. Aqui, neste momento era assim. Não quer dizer que no dia seguinte não mudou. Então é óbvio que ela seria um argumento para você dizer, olha, eu estou bem, eu estou fazendo. Mas ela por si só eu acho que não é um salvo-conduto. Se tem alguma concessionária que já tenha sido autuada pela NR1, por essa questão, não, nem poderia. Não, no passado, por alguma questão semelhante ou... eu vou dizer que é possível. Eu não tenho conhecimento concreto. Mas... Eu já sei de concessionárias que foram demandadas porque as pessoas ficaram doenças mentais. Né? Mentais que eu digo são as psicossociais. Pode ser ansiedade, pode ser burnout. O cara entrou com ação e algumas ganharam. Algumas o empregado ganhou, algumas a empresa ganhou. E o que acontece? Se o empregado entra com ação e ganha, por exemplo, burnout, ganha o relacionamento ao trabalho, o juiz pode oficiar ao Ministério do Trabalho, dizer, olha, eu condenei a empresa porque tem burnout. Então o Ministério vai dizer, bom, se o senhor autuou, ou empresa, você não cumpriu a NR17, e, portanto eu estou te autuando. E isso acontece. Tá? Eu não conheço nenhuma assim que eu possa contar direto, mas que certamente aconteceu. Pelo que eu entendi aqui, né, ele está perguntando se essa empresa que tenha sido autuada no passado, ela pode estar mais exposta hoje. Ou seja, teria uma lista negra? Eu não acho que tenha lista negra, mas você já ouviu falar na malha fina do imposto de renda? Já. Quem cai uma vez, fica mais suscetível a ser fiscalizado mais a miúde. Tá. É fato. É fato, isto acontece. Penso que na autuação do Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, perdão, é a mesma lógica. É um caminho mais rápido para chegar. Eu já sei que esse cara cometeu erros, deixa eu ver se ele está se autuando. Então, assim, penso, não juro, mas penso que sim, uma autuação anterior leva... Se eu tiver que escolher dois, eu tenho um fiscal para autuar para fiscalizar duas empresas.
Ah, eu vou nessa que já teve bobagem, que é mais fácil dela ter algum erro mesmo. Tá. Penso eu. Aqui tem uma, que não é uma pergunta, mas é um pedido, talvez, assim, de buscar algum benchmark na rede, alguém que pratique essas normas e que tenha essa base, de que se a gente não poderia mostrar esse best practice. Eu Mas não, isso a gente eu não pode fazer uma consigo. pesquisa e fazer um Eu não levantamento. consigo dizer, até por uma questão até de sigilo É lógico. cliente e advogado. Eu não É. posso. E Eu assim, posso por exemplo, olhar, tentar, você como associação, eu como posso associação fazer pode um. perguntar lá, ô, quem que tem um bom caso aí? Quem quer apresentar? Quem tem um bom caso? Aí, se o cara quiser, vale a pena. apresenta. Eu acho É isso excelente. aí. Mas eu, infelizmente, não posso. Tá. Você vê que eu não me furtei a nenhuma resposta, Não, só lógico. essa mesmo. Tá claro. Bom, eu acho que contemplamos o que dava para contemplar nessa hora e pouco, não sei nem quanto Acho que tempo quase nós já. duas, penso eu. Olha, A gente tinha uma hora foi programada, quase duas. Eu vou te ser sincero, se a gente fosse falar muito, falar muito, a gente mais. falou. Se a gente fosse correr atrás de mais coisas, a gente ficava mais 2, 3 horas e não terminaria. Tem muita Mas eu acho que a experiência. gente conseguiu trazer um espectro bem bacana para as pessoas entenderem a dimensão do problema. Sim. É controlável. Não, isso quer dizer, o caminho para controlar. Isso. E não é, de verdade, eu sempre digo, gente, não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo colocou aí achando, nossa, agora o mundo acabou. O mundo não acabou com todas as outras mudanças que a gente teve na Justiça do Trabalho, na legislação trabalhista, Só temos que muito maiores. É uma questão de como é que orientar o rumo, adequar o rumo. Isso. Tem caminho, tem providência, mas não é tão complexo quanto pareça, penso, e mais do que isso, é super importante. Volto a dizer, quando mais não seja para cuidar das pessoas, que eu acho que é uma das questões mais relevantes, para cuidar do seu próprio bolso. Eu dei alguns exemplos aqui de quanto isso pode custar caro, no sentido de quantas contas podem chegar até você. E determinada doença psicossocial que torne a pessoa incapacitada, significa pagamento de uma pensão vitalícia até X mil anos de idade. Uau. É importante. Então, o custo no bolso, atenção. Quando mais não seja, que seja pelo custo mais barato do bolso. Preparar. É mais barato prevenir do que remediar. É isso aí. Aí que casa. Bom, obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês pela vinda, pelo tempo. Obrigado a vocês, pessoal, associados. O que tiver de dúvida, já falei, tem ali o link. Se você gostou ou não gostou também, manifeste. Para nós é importante saber a vossa opinião, para a gente saber como é que a gente conduz. E se vocês tiverem algum ponto que vocês queiram entrar mais a miúde, mais a fundo, coloca que a gente prepara um podcast específico sobre esse tema, com o Sérgio, mais alguém, e aí a gente vai trabalhando o tema. Não é um tema que vai parar por aqui, ele não caduca, ele é vivo, ele é o tempo todo, é recorrente no nosso dia a dia. Então, aqui o Felipe se despede de vocês e até a próxima. Obrigado, tchau.